Olá, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Bem-vindo ao Essência Podcast. Eu sou o Antônio Miranda e o meu propósito é ajudar a evoluir as pessoas, falando de espiritualidade, riqueza, física quântica, saúde, entre outros. O nosso assunto de hoje é propósito e trabalho. E para falar um pouco melhor desse assunto, eu convidei aqui o Jaime Salvon, é um amigo, ele é mentor e trainee profissional, ele é fundador da empresa Eco Talentos, consultoria e desenvolvimento. O Jaime ajuda líderes, empreendedores e profissionais a progredirem e elevarem seus resultados, alcançar equilíbrio na vida, tanto pessoal quanto profissional, gerir melhor o tempo e a liberdade. Seja bem-vindo, meu amigo Jaime. Aí, Antônio, que maravilha! Que maravilha estar nesse espaço, né? Que convida pessoas de todas as naturezas a se abrirem, a acessarem conteúdos das várias áreas do conhecimento humano, né? Então, eu agradeço muito esse convite e que possamos juntos, né, aprender, né? Já dizia um mineirinho que eu tanto aprendi, foi um mentor meu, Roberto Crema, que ninguém ensina alguém a aprender, mas tampouco se aprende sozinho. A gente aprende através dos encontros. Então, o que nós Boa. vamos viver hoje, né, Antônio, que seja, acima de tudo, um encontro. E cada pessoa que estiver aqui conosco possa, em algum momento, entrar em sintonia e estar nesse encontro, né? Um encontro consigo, conosco, enfim. Perfeito, meu amigo. E é isso, né? Essa troca aqui de conhecimento, a gente que está aqui, a gente aprende também o tempo todo um com o outro, né? Isso é muito legal. Isso mesmo. Há um tempo atrás, né, a gente estava falando sobre propósito, né? Assim, eu identificava que existia dois tipos de pensamento sobre propósito e trabalho. Tem aquelas pessoas que pensam assim, eu vou esperar ter primeiro para depois ajudar as pessoas. E quando a gente fala isso, vou esperar ter para depois doar, a gente pensa no dinheiro, né? Poxa, quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar as pessoas. Mas existem outras formas de ajudar a sociedade e a comunidade. Podemos ajudar com o nosso tempo. A gente pode tirar um tempo para ajudar, né, a comunidade com algum serviço voluntário. Eu faço isso. Ou a gente também pode ajudar ouvindo as pessoas, ajudar com amor. Sim. Aí sim, para ajudar as pessoas com amor, primeiramente a gente tem que ter o amor próprio, né? Senão como você vai dar uma coisa que você não tem? E na nossa conversa, Jaime, aquela vez foi muito legal que você mudou o meu ponto de vista sobre isso, porque eu não pensava assim, ter para depois doar. Eu pensava assim, eu vou trabalhar, eu vou fazer algo, entregar algo de valor para a sociedade e para a comunidade, e, e, e eu tinha a crença que fazendo isso, consequentemente, eu receberia algo do universo em troca. Aí, Sim. aí que você comentou comigo, foi um choque para mim, assim, no positivo, né? Você falou comigo, Antônio, você tá no conceito de Isaac Newton, de causa e efeito, né? Do princípio, Faz sentido. ação e reação. E isso pode gerar sofrimento, pode gerar dificuldade de lidar com a vida. E aí, então, você sugeriu, em vez disso, por que você não segue o conceito de Santo Agostinho? Eu estou falando as minhas palavras, viu, Jaime? Depois Sim. você vai pincelar aí do meu lado mais científico. Aí você comentou comigo, comentou sobre o conceito de Santo Agostinho. Ama e faz o que quiseres. Se tiveres amor enraizado em ti, nenhuma Ah, coisa, senão o amor, serão os teus frutos. Ou seja, ao invés de pensar tão somente em entregar algo para ter, algo em troca, não temos que nos preocupar com isso se fizermos algo que amamos. Vai acontecer naturalmente, fluido, sem sofrimento. bacana isso. Então é isso. Bem-vindo ao podcast, Jaime. Fique à Ah, vontade aí para compartilhar dos seus conhecimentos com a gente. Espero poder é. contribuir aí com a evolução das pessoas. Muito Você obrigado por ter sabe, aceitado o convite. imagina, Antônio, olha só, o que você traz parece simples, mas é tão profundo, né? E eu sempre falo o seguinte com as líderes que eu acompanho, né? Não me diga
o que eu falei. Me fale o que você escutou, né? Porque às vezes me foge. E eu, quando você ficou falando, nossa, que algo interessante que o Antônio está falando. E será que fui eu mesmo que falei? Né? Mas de certo, sim, porque quando você traz essa visão do recurso, né? Ter o recurso para eu buscar ir em direção a um desejo, né? Ir em direção ao propósito, ainda é uma crença, uma visão que está enraizada no inconsciente coletivo, que é fruto de todo do que foi engendrado, sobretudo, no século, a partir do século XVII, né? Com quem? Com a ciência, com o emergir da ciência, né? Do modelo mecânico, né? E científico que veio a partir de Descartes, né? Que teve essa visão separatista da matéria e da mente. Então, para nós operarmos como criadores de realidade, não basta ler esses conceitos novos, mas precisamos entender a raiz para transformarmos, né, e nos abrirmos para o que a física moderna, quântica, ela veio estabelecer a partir de Einstein, por exemplo, e outros que vieram na sequência. Bom, então essas crenças mudar o resultado, né? Fazer a diferença no mundo começa com rever as crenças. E crenças, elas têm a ver com pensamento, com a mente nossa, e com sentimento, coração, né? Então, um pensamento muitas vezes pensado, né? Ouvido, experimentado, sentido, né? Sentido, ele cria crença e passamos a usar essa lente para olhar o mundo e a realidade. Tá claro isso? Ah, Perfeito, é isso mesmo. pois bem, aí você citou o Newton, né? O Newton veio, né? Bom, o Descartes, então ele começa a partir de Descartes começa a acontecer o quê? Ó, vamos botar a ordem, né? Porque na época a religião ela interferia muito no modelo de gestão do mundo. Então, a partir de Descartes, começa a ver, ó, a mente não é objeto de estudo para a ciência, né? Porque a mente, segundo a visão, não interfere no modelo. Descartes cria um modelo, coloca que o universo ele é linear e que é movido por leis, né? Por leis prontas, e que a mente não é objeto para essas leis. Então, a mente, quem vai cuidar da mente a partir de agora é a religião, né? E quem vai cuidar da matéria é a ciência. E a partir daí nascem a fragmentação das escolas científicas, né? E do modelo, inclusive pedagógico, que está aí, que nasce a fragmentação, as especializações. Então, o todo é fragmentado em várias partes. Bom, isso é um tema para aprofundarmos muito mais, né? Mas essa visão traz que sempre matéria e nunca mente. Então, a mente, né, nós não, nessa visão não temos interferência na matéria, né? Ah, por outro lado, sempre mente e nunca matéria. Então, as duas estavam separadas. Era uma visão de que o mundo externo ele interfere no mundo interno, né? E a partir dessa visão do mundo externo que a gente olha, a gente busca alguma coisa interna. Então eu olho para fora, gosto daquilo e crio e vou buscar recursos para querer aquilo. Eu não posso ter aquilo ainda porque eu não tenho recurso. Então eu vou buscar fora
a me aprimorar dentro para conseguir o objeto fora, né? E isso muda tudo, né? Muda todo o jeito de viver uma vida. Porque nessa época, a gente não foi ensinado que nosso pensamento emana uma onda vibratória que vai para o universo e isso faz virar realidade. Então a gente ficava preso nesse mundo interno nosso. E isso não fazia realizar coisas. Só quem tinha Exatamente. essa cabeça mais evoluída, né? É. Então, aí que o Newton vem ainda, vamos dizer, consolidar o modelo, esse modelo cartesiano. Newton coloca, então, de uma maneira de que nós estamos sujeitos às causas, né? Então, quando eu olho para o externo, né, e tudo que eu planto, eu colho. É uma lei universal. Existe a lei, isso não é a ciência, né? Se nós olharmos para a ciência, existe essa ciência moderna é uma lente de ver a realidade, mas tem outras ciências milenares que traziam a realidade, né? Se nós olharmos pelo hinduísmo, né, do Oriente, eles têm a lei do karma, que nada mais é do que a visão da causa e efeito, da ação e reação, né? Se nós podemos, se nós não nos conhecermos, nós vamos viver nessa lei. Essa lei, de fato, ela tem uma interferência, ela opera sobre a nossa inconsciência, né? Ok. Então, a partir dessa visão, eu crio o modelo que o mundo é fora, tudo é fora, né? Eu preciso olhar para o mundo e trazer para dentro de mim uma ação para ter uma reação externa, né? Então, é, é, quando você traz o exemplo que você deu, né? Eu quero, meu propósito, né? É ajudar as pessoas. Não foi isso que você falou? Mas primeiro você Isso. colocou, você condicionou, tá? Primeiro você ia ter os recursos, enfim, você colocou várias variáveis Uhum. para poder viver isso. O mundo, a experiência final de toda a conquista de algo externo é sentir. Você quer realizar um projeto filantrópico, né? Você tem o propósito de ajudar, né? Ajudar as pessoas através do podcast, né? Ampliar a informação, né? No final do resultado, você quer sentir algo, né? O, o que está por trás disso? E aí que essa é a natureza, né? No novo modelo, que é baseado, onde a matéria e a energia fluem no intercâmbio comum, como você falou, né? Informação, vida e matéria, né? A vida é energia informada. Quando eu informo a, com pensamento a energia, eu colapso a energia. Então, a partir da física quântica, vem a visão né, subatômica de que a energia, ela às vezes é uma onda e às vezes ela é uma partícula, é matéria, né? Ô, Jaime, É, pegando um gancho nisso que você comentou sobre sensação, Buda, na época, quando ele estava ensinando o Dhamma, né, que é a iluminação, tal, a libertação, um dos principais pontos, porque essa questão da sensação pode ser perigosa, um dos principais pontos para a iluminação é nos tornarmos equânimes, em não termos reações aos nossos desejos e às nossas aversões. Então, temos que realmente. O ser humano busca isso o tempo todo, tem sensações. Então, exatamente. algumas é de desejo, outras é de aversão. E, às vezes, procurar as de desejo, que é uma sensação que você julga boa, pode estar te colocando numa prisão e num ciclo vicioso, te fazer fugir para isso
e não tratar a raiz de alguns problemas, né? Mas eu dei uma fugida aqui do nosso tema, só porque eu lembrei de Buda quando você comentou sobre a sensação. Sim, faz todo sentido também, mas a partir dessa nova visão quântica, né, é uma nova visão que vem para a humanidade, em que nós, cada ser humano, a humanidade passa a ter interferência na criação da realidade. Então, o observador do evento, ele pode mudar esse evento. Então, o que eu coloco a minha atenção e foco, aquilo colapsa a onda de energia densificando em partícula. E o Perfeito. evento começa a se concretizar, do sutil para o mais concreto, né? Ora, então, a nossa mente, ela, a humanidade, através da sua mente, né, a exemplo do Criador, né, é um pensante, é uma mente que pensa, né? E pensando cria realidades e mundos, né? O Criador, né, pensou em universos, galáxias, em sistemas, em planetas, em planeta Terra, né, em vida na Terra, nesse formato, a mente criou e manifestou. E criou um ser humano, e por sua vez, dotado de mesmas características do todo, né? Então, a parte tem todas as qualidades do todo, e isso em qualquer sistema. Em qualquer sistema. Uma folha tem todas as qualidades da árvore dentro dela, né? E o ser humano é esse que traz, através da faculdade mental, a capacidade de pensar. Pensando, ele cria, né? Imaginando, ele potencializa o pensamento. Então, essas duas primeiras premissas é que nos fazem verdadeiramente com a capacidade de arbítrio, de livre-arbítrio, que muito é falado, né? Mas mecanicamente pouco vivido, porque o mecânico, o automático, às vezes, ele vai além do livre-arbítrio, da liberdade de eu escolher. O meu corpo está tão treinado a fazer a mesma coisa que eu não tenho mais nem livre-arbítrio sobre ele, porque antes de eu ter a escolha, né, consciente de fazer isso ou não, o corpo já tomou posse disso, né? Então, Verdade. já está gravado no nosso corpo. Então, o desafio da transformação, o desafio é que tem que mudar, né? E a mudança requer essa abertura de coração e de mente para essa possibilidade real de que realmente o que eu penso pode acontecer. É um potencial de criação, é um potencial de algo pronto, né? Então, está dentro de mim a grande possibilidade de transformar a minha realidade externa, né? A partir, primeiro, da observação do que eu ando pensando. Então, cuide com o que você pensa e sente, porque isso pode tornar-se realidade, né? Essa é a liberdade nossa, de nós criarmos, não isoladamente, com o Criador, novas realidades. Digamos que nós não somos meros joguetes ou marionetes na mão do universo, mas nós somos imagem perfeita dessa criação, e na medida que a gente assume essa herança, nós conscientemente começamos a prestar atenção naquilo que nós estamos pensando, desejamos, queremos e manifestamos no mundo. Então, Antônio, a ideia é: Perfeito. você quer ajudar uma comunidade, você quer levar informação, mas o que está por trás? O que está, em última instância, aqui dentro, desejando nesse coração? Que sentimento você quer viver? É. Sabe? Porque se eu entender que poxa, eu quero viver
plenitude, satisfação, realização. É isso que eu quero experimentar lá no final da experiência, né, do objeto desejado. Ou seja, eu quero fazer uma viagem, eu quero viajar para algum país, né, vamos dizer, para a Tailândia. Mas por quê? O que está por trás? Conhecer novas culturas, saborear novos sabores, me abrir para o mundo. Tá, mas e aí? Você experimenta isso. E aí, o que acontece? O que você vai sentir fazendo isso? E a gente não pode negar isso, né? A gente tem que considerar que é assim, a gente tem que ter essa consciência, porque senão vai gerar um conflito ali interno. Pô, eu estou fazendo isso para alguma coisa assim, além, né, da filantropia, de ajudar as Sim, pessoas. sim, porque senão fica algo na causa e do efeito, sabe? Exato. Nós entramos na lei, de novo, que fragmenta causa e efeito. E o que nós estamos tentando mostrar é que você pode transcender esse paradigma de ação e reação. Eis o desafio. Como? Você se tornando a causa, você se tornando o efeito. Você é o causador e não o resultado do que o mundo está fazendo. O que acontece? Eu olho para o mundo está em guerra, o mundo está em conflito. Eu olho para isso, penso nisso, imagino e sinto isso, eu crio mais disso. Então, eu começo a ter consciência de que eu posso causar o efeito que eu desejo no mundo. E se eu sei que o fruto final daquilo que eu vou criar e realizar é um sentimento, eu não preciso necessariamente ir para a Tailândia, né? Pegando o exemplo, para começar, para sentir aquilo que eu quero. Eu posso hoje começar a criar pensamentos e viver sentimentos de satisfação, de plenitude, de alegria e de realização que eu estou esperando acontecer fora para eu viver dentro. Então, eu eu não preciso ficar no modelo. Tá tudo aqui dentro, né? Que a gente precisa estar aqui. Começa agora. Você quer realizar esse trabalho nas comunidades, né? Você trabalha nas comunidades, você trabalha como alguém que ajuda os menos, os excluídos, né? Que tem menos tiveram menos condições, você está ajudando a ter as condições, certo? Mas no fundo você quer sentir alguma coisa quando você vê que o outro melhorou, quando, não é? Então comece a sentir Exatamente. leve isso. Então quando você transcender o modelo newtoniano, né, da causa e efeito, e você se tornar o causador do efeito antes de ter o objeto concreto, você começa a se tornar, né? E o universo, Deus, não está preocupado com o que você está fazendo. Ele está ocupado mais com o que você está pensando e sendo, né? Ele atende quem você é, quem nós somos, e não o que fazemos, porque o fazer é uma consequência do ser. Então, é termos essa visão, começar. Então, passo por um questionamento dessa visão. Eu não estou trazendo uma nova crença, né? Porque a minha crença não vai salvar ninguém. A tua crença que vai te levar onde você quer. Mas reveja a crença e comece a introduzir esse modelo, né? Em que você pode, sim, através, por exemplo, do sentimento da gratidão, né? Se você começa a ser grato na sua vida, antes de ir lá ajudar alguém, antes de fazer um podcast, antes, enfim, você já está ajudando, você já está fazendo a diferença, porque a gratidão, ela vai mandar essa mensagem que eu quero mais disso, eu espero mais disso, eu gosto disso, é uma manifestação de alta vibração em que faz com que você experimente mais daquilo que você está E, 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 a, desejando. e quando a gente está nessa frequência de gratidão, a gente está transbordando isso para o universo. Querendo ou não, a gente está contribuindo para
um clima e uma frequência melhor para aquela comunidade, para aquele local. Ao contrário, como você disse, né? Que a guerra está nas pessoas também, está dentro das pessoas. O cara que está completamente alinhado, ele não vai fazer uma guerra. Então, a guerra está dentro, né? Então, se você tem essa gratidão, igual você está falando, você vai mandar isso para as pessoas, e as pessoas sentem, né? Bom, tudo uma questão de ressonância, né? Você se alinha com a ressonância do outro, com a vibração do outro. Se você se alinhar com a frequência densa, você vai criar mais disso. Então, quando você falou na introdução, comece a escutar e entender, ir a fundo o que Santo Agostinho falou. Ame e faça o que quiser. Por quê? Porque o amor é a mais alta vibração, né? É a fonte da criação, é a manifestação e razão de tudo que existe na humanidade, né? Então, você imergir nessa fonte de tudo, nessa fonte do amor, você se tornar isso, né? Vibrar isso. O amor, a gente não vê o amor, né? A gente não consegue ver o sol. O sol está aí, mas não dá para ficar olhando para ele, né? Mas nós enxergamos o reflexo, o que ele ilumina, né? Então, ele traz vida, ele traz a transparência. E o amor, ele se manifesta, ele na expressão, nas expressões do servir, do cuidar, né? Do se entregar, do realizar. Então, quando você ama, quando você vibra nesse amor, com certeza você vai fazer o bem, né? Sem olhar a quem, você vai expressar para o mundo o teu melhor, né? Então, e quanto mais você viver isso, entregar isso para o mundo, mais vai ter, você mais vai acessar isso. Então, independe do primeiro ter, para depois oferecer. Você já é. Quando você passa a, então, a sentir, né? Eu sou amor, sou paz e alegria, né? Ou eu vivo, né, o amor, eu vivo a paz, eu vivo a alegria. Você se torna isso. Então, aonde você está, isso está contigo. Aonde você coloca a mão, tem essa vibração, né? Então, você antecipa o efeito. Você passa a ser aquilo que você quer ver no mundo, né? Você passa a ser um instrumento que vai ajudar as pessoas a também a terem consciência que elas, a partir do pensamento e uma emoção, um sentimento, os dois em coerência, criam novas realidades. Jaime, que conversa sensacional, que papo profundo. Muito bom. Te agradeço o seu tempo, estar aqui comigo, me Eu ajudando estou aqui, junto né, contigo, Antônio. me ajudando nessa jornada aqui, né, do despertar da Sempre consciência. que nós podemos criar, né, bate-papos provocativos, né? Conta comigo, tem muitos temas e é muita informação. As tuas questões que você traz, ela nos remetem a uma profundidade, né? E que nos convoca a buscar o conhecimento, mas, por outro lado, também a, a, a termos atitudes no mundo, né? E aí, como diz o Guimarães Rosa, né, Jaime? É junto dos bons que a gente fica melhor. Não tem como. Por Eu isso não que sei, nós estamos aqui hoje. eu não sei tudo e assim, eu preciso de pessoas que saibam, né, mais que eu para me ajudar nessa jornada aí, cara. Estamos juntos, estamos na mesma travessia. Que bom, obrigado. E para finalizar, então, eu queria pedir para deixar um recado aqui para os nossos ouvintes, algo que você julgue importante, algo que possa impactar na vida das pessoas, na evolução e no despertar da consciência. A, a mensagem é assim, ó, mantenha
mantenha uma clara intenção do que você quer, né? Tenha clareza do que é isso, onde você quer chegar, o que você quer, né? É, com, com os detalhes. Cria uma visão disso, né? Mas olhe essa visão e observe o sentimento. Porque inclua o coração nisso. A mente tem a capacidade, a nossa mente tem uma Perfeito. capacidade enorme de construir a ideia, o desejo, o objeto, né, mental, né? Então, o cérebro ele tem a capacidade elétrica de mandar isso para o universo, sabe? Ele manda essa, sabe? É o princípio da confiança e da fé, mas ainda é o princípio, Uhum. né? Quando eu alio, eu trago o meu coração, gente, o que está faltando à humanidade é um coração. Nós precisamos colocar mais a alma no negócio e não só olhar a alma do negócio, a alma no negócio, a alma nos nossos propósitos. É sentir o que é que nós queremos, que sentimento tem nisso, né? Então, quando você cria essa visão e coloca os sentimentos, eu vou me sentir realizado, pleno, reconhecido, é, é, sabe? Compaixão, esses sentimentos elevados, o amor propriamente dito. Tipo Imagine assim, já precisa haver uma certa coerência entre o que coerência. você está pensando e o que você está sentindo. Tem que bater o Isso, coração, senão não vai funcionar. exatamente. Perfeito. Por quê? Porque a, o cérebro manda capacidade elétrica e o coração magnética. Então, Perfeito. o cérebro manda e o coração recebe, né? E observe, então, o que você deseja, né? Mantenha essa clara intenção e ir percebendo. Tem coerência naquilo que eu estou pensando com o que eu estou sentindo? Quando eu crio esse campo de vibração elevada, eu vou ajudar na construção, eu vou ser o filho da criação, né? E vou estar recebendo a herança, né, sagrada, divina, para materializar. Eu estou começando a ser a mente de Deus, os braços que ele precisa, as pernas que ele precisa no mundo para manifestar o desejo, o sonho dele no mundo. Então, o que eu quero falar? Tem essa visão clara, mas não fique perdido nos detalhes do como, sabe? O que acontece, e isso é para nós fecharmos a tua introdução, né? O como não te pertence, né? Ah, mas como eu vou fazer isso? As pessoas desistem do sonho, da ideia, Jaime, deixa eu fazer só um parênteses aí nessa questão do claro. como. Quando você está pensando no como, você não tomou a decisão ainda. Olha que É, doido isso. E como você não toma decisão, como vai realizar? Então, o é, como realmente te puxa para trás. Não pode preocupar é. com o como. Então, se você terceirizar o como, terceirize para o universo, terceirize para Deus. Deus sabe a melhor maneira, sabe? O nosso jeito, às vezes, atrapalha o projeto, né? Ele já recebeu o teu desejo, objeto do desejo em forma de prece, de entrega, de visualização, né? Mantenha o foco nisso e a emoção nisso, elevada, e entregue, sabe? Quando você se rende, né? É renunciar, gente. Vamos renunciar mais. Vamos... Senão a confiança não nasce. A fé sem essa primeira obra, né, da fé, antes de ir para a comunidade. A primeira obra é você realmente entregar a tua vida, o teu desejo, o teu propósito para aquele que te criou. Né? Eu não estou falando de religião, não, mas que seja a partir da tua religião, da tua fé, faça isso, renda-se, se desapegue desse evento, abra mão. A gente se apega, quando a gente se apega a alguma coisa, eu fico em vez, a minha fé vai embora e o meu sofrimento vem. Eu fico com medo que aquilo não vai dar certo. E a emoção que eu tinha no princípio começa a baixar, e aí vai começar a incoerência entre aquilo que eu quero e aquilo
que eu tenho dúvida, né? Então, entrega é a mais sublime atitude que nós podemos fazer como filhos de Deus. Confiar a nossa vida, o nosso propósito nas mãos dele. Nós somos parte dele, nós somos parte desse organismo universal, né? Se eu estou bem, todo o organismo está bem. Se eu não estou bem, o corpo do Criador, de Deus, né, de Cristo, dói, né? Então, o desejo é que a gente se entregue inteiramente. Então, tenha uma visão clara da tua intenção, une mente e coração para criar esse campo eletromagnético, mas entregue. Eu como, ele vai fazer, ele vai te inspirar, vai trazer pessoas como Antônio, vai trazer situações, oportunidades para aquilo que é o melhor para a sua vida. E para aqueles que você vai encontrar, há de acontecer. Não acreditem no que eu estou falando. Experimentem. Nós estamos experimentando, né, Antônio? Sensacional. Nós somos frutos desse encontro, porque há 3 meses atrás a gente não se conhecia. Como? Isso foi Deus. Por quê? Porque eu desejei uma coisa, você desejou algo semelhante, e nós vibramos aqui e estamos hoje construindo uma nova obra para beneficiar o mundo. Simples assim. Maravilhoso, velho. Maravilhoso. Sensacional o papo. Te agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Você está sempre convidado aqui, tá? E para o pessoal que está ouvindo e para o pessoal que está ouvindo a gente aí, se gostou do tema, curta e siga o canal. E eu também deixo um convite para seguir comigo nessa jornada de evolução do despertar da consciência. Muito obrigado, esteja em paz e esteja no seu centro.